Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu gostaria de tratar com vocês um tema muito delicado, que muitas vezes nos distrai grandemente. Às vezes a gente quer fazer o bem, a gente acha que está fazendo bem, mas na verdade é só distração. Nem tudo que é bom é de Deus. Nem todas as coisas que são do bem, como o mundo diz que é do bem, são realmente de Deus. E existe um padrão, se a gente for parar para pensar, se a gente for ver principalmente coisas que a Bíblia nos traz, existe um padrão de distração. Um padrão onde muitas vezes a gente acaba caindo nessa distração, e muitas vezes a gente acaba não percebendo, e isso nos distrai e nos leva para um caminho totalmente oposto. Faz nos alimentar de coisas que, em vez de ser bom para a nossa alma, é simplesmente bom para a nossa carne. E isso acaba levando a gente para caminhos que às vezes a gente não queria e às vezes a gente não vai perceber no momento, às vezes a resposta já não vai vir assim, mas lá na frente são coisas que a gente vai acabar se arrependendo. E eu gostaria de começar lendo com vocês dois textos que tem na Bíblia. O primeiro logo em Gênesis, e depois a gente vai lá para o livro de Mateus para ler em Jesus também. O primeiro é assim, ó. Vai estar em Gênesis 3, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: A serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Já colocando a dúvida, já colocando a distração. Aí Eva respondeu: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, e seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. E a gente para por aqui. Aí o resto da história, talvez você já tenha ouvido, que ela vai lá comer o fruto e tudo mais. E existem três coisas importantes que depois a gente também vai ver no livro de Mateus, que acontece com Jesus, que todos nós estamos sujeitos a passar, até nos dias de hoje. São alimentos que às vezes a gente procura, são coisas que a gente procura, que parecem coisas boas, parece ser do bem, mas não é, e é pura distração. E a primeira delas é o quê? Repara no que a serpente vai dizer aqui, ó. Quando está falando que não comam, que Jesus fala que não comam, a serpente fala para ela: É claro que vocês não morrerão. Jesus não, tá? Deus tinha falado para Eva. Desculpa aí pela confusão da mesma pessoa. A serpente vai dizer: É claro que vocês não morrerão. Sabe o que isso daqui está trazendo para Eva? Está trazendo segurança. A segurança de, não, então tá tudo certo, se eu fizer isso tá tudo certo. Vai pegando padrão, você vai perceber como isso daí acontece na sua vida, eu vou trazer vários exemplos aqui, e você vai perceber como isso acontece, aconteceu até com Jesus e acontece com todos. Depois disso, já tivemos esse padrão da segurança. Aí a conversa continua. Aí Eva vai conversando com ele e tudo, e a serpente vai falar assim para ela também, ó. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, como Deus, e vocês conhecerão o bem e o mal. Aqui tá dando, de certa forma, um poder ali para Eva. Porque ela vai conhecer todas as coisas, ou seja, ela vai ter poder sobre algo que ela ainda não tinha. Então já temos dois padrões aqui, segurança e poder. E o último, que esse daí pega muitas pessoas, principalmente nos dias de hoje, que aí a Bíblia está retratando o que a própria Eva viu. A mulher viu que a árvore era linda e seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Ou seja, puramente prazer. Então, existem esses três padrões, essas três distrações que acabam muitas vezes tirando a gente de qualquer caminho, seja os caminhos de Deus, seja um caminho bom, seja de você ter um caráter melhor. Essas três coisas muitas vezes faz a gente se perder. Poder, prazer e segurança. Isso eu estou falando do livro de Eva, lá no começo da humanidade, que está lá em Gênesis. Agora, vamos ver como isso se repete lá no livro de Mateus com Jesus, que é na tentação de Jesus, que vai estar em Mateus, capítulo 4, a partir também do versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Só para dar um parênteses aqui, para explicar o contexto. Jesus tinha acabado de ser batizado, tinha vindo o Espírito Santo, que desceu, e uma voz veio do céu falando: Este é meu filho amado, que me dá tanta alegria. E aí logo em seguida vai começar esse texto que eu vou ler com vocês aqui, tá? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Ou seja, Jesus estava com fome. E aí o tentador veio e lhe disse: Se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Aqui a gente já vê duas coisas que aconteceu. Primeiro ele tentou colocar uma dúvida ali em Jesus, falando: se você é filho de Deus, e aí seguindo, ordene que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, porque se transformassem em pães, o que ia acontecer? Jesus ia comer e ia saciar o prazer dele. Concorda comigo? Porque ele estava com fome. Aqui fala mesmo que Jesus estava 40 dias sem comer e teve fome. E aí Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então esse é o ponto número 1, que se repetiu a mesma coisa que aconteceu com Eva. O tentador tentou pegar aqui Jesus falando do prazer, para ele saciar o prazer dele, para ele matar o prazer dele ali. Então, continuando aqui o texto. Então, o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui,
Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. O que ele está trazendo aqui? Uma segurança. Ele está falando para Jesus, se joga daí, ó, você está seguro, você vai se jogar e vai dar tudo certo, vai vir os anjos aí, vai te resgatar, vai lá que você está seguro. O mesmo padrão que aconteceu com Eva. Falando que nada aconteceria com Eva, aqui acontece de novo. Falando que vai lá, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Muito provavelmente você já tem escutado isso daí na sua vida. E vamos continuar aqui no texto. E aí Jesus respondeu para Satanás, para o diabo. As Escrituras dizem também, não põe à prova o Senhor seu Deus. E em seguida, o diabo levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E disse assim, eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Jesus disse, saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus, e sirva somente a Ele. E qual é esse último aqui? Claramente trazendo poder para Jesus, porque Satanás fala para ele, eu lhe darei tudo isso, ou seja, você vai ter poder sobre tudo isso. E, gente, quantas e quantas e quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quantas e quantas e quantas vezes a gente acaba não se perdendo, a gente não acaba fazendo coisas que muitas vezes a gente nem queria, pensando nessas três coisas, segurança, poder e prazer. São três coisas ali que acontecem conosco, muitas vezes, e se não todos os dias, em pequenas coisas. Aí talvez você pode estar pensando assim, ah, Ângelo, mas eu não preciso sentir segurança, tá errado eu sentir segurança, tá errado eu ter prazer em alguma coisa, tá errado eu querer ter poder ali, nem poder sobre as pessoas, mas às vezes poder sobre a minha própria mente, poder sobre alguma outra coisa do tipo. Sinceramente, não tá errado. Mas, desde que você procure isso na fonte certa. Isso não é algo que a gente consegue por conta própria. Isso não é algo que por nossos simples esforços a gente vai conseguir. E vou te dar um exemplo claro disso. Segurança. A gente muitas vezes pode fazer coisas ali para se sentir seguro através de pessoas, para às vezes alguma pessoa não ficar chateada com a gente. Aí o que a gente faz? Inventa uma mentirinha, inventa uma historinha, faz alguma coisa, porque já pensou se aquela pessoa fica chateada comigo? Já pensou se eu perco contato com aquela pessoa? Segurança, a gente está procurando segurança. Prazer. Tá errado você querer ter um prazer fazer um almoço de domingo com a sua família? Não, de maneira alguma. Buscar um prazer ali estar com as pessoas reunidas que você gosta? Não está errado. O problema é quando, para buscar esse prazer, a gente acaba passando por cima de pessoas, a gente acaba fazendo coisas que muitas vezes, quantos relacionamentos não destroem por conta do prazer? De às vezes um marido, uma esposa buscar um prazer fora do casamento. Quantas vezes por prazer também a gente não inventa toda uma história, não faz toda uma questão diferente, todo um fuá que seja, pra gente ter prazer em alguma coisa. Quantas pessoas não têm doenças hoje de hipertensão, de diabetes, de obesidade, mas várias outras coisas pelo prazer da comida, por comer sem parar. E isso cada vez mais afasta a gente de uma saúde boa, afasta a gente às vezes dos relacionamentos e de pessoas, porque a gente muitas vezes está buscando unicamente prazer. E o poder, aí a gente pode fazer um vídeo aqui, talvez de 30, 40, 50 horas aqui falando de poder, né? Porque quantos relacionamentos, quantas coisas não acontecem e não terminam por causa de poder? Quantas coisas que não ocorrem no nosso dia a dia, guerras que estão acontecendo nos dias de hoje por conta de poder de um povo sobre o outro. Por conta de poder de uma manipulação, para você ter uma manipulação sobre as pessoas. Quantas coisas as pessoas não fazem para querer mostrar, para querer chamar a atenção ali, para ter poder sobre as outras pessoas. Para ter, de certa forma, manipular. Eu estou falando a palavra poder, mas também poderia ser manipular. Quantas coisas acontecem para não manipular, uma pessoa tentar manipular povos, manipular várias e várias pessoas para fazer o que ela quer. Pura manipulação. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando exclusivamente disso, mas hoje eu quero pegar esses 3 pontos aqui com vocês. Eu quero falar sobre a segurança que a gente busca muitas vezes, uma segurança que é uma segurança falha. Um prazer que a gente busca o tempo todo, às vezes comprando coisas, se enfiando em várias e várias dívidas, às vezes seja em comida, às vezes seja com pessoas e várias coisas para buscar um prazer. E também um poder que a gente tenta, corre atrás, corre atrás, corre atrás, e muitas vezes o poder não vem. Ou quando vem qualquer um desses 3, seja a segurança que você sinta, seja o prazer ou seja o poder, são coisas momentâneas. Você concorda comigo? Às vezes você pega ali para comer alguma coisa ali, e você se entope de comer. No momento ali, beleza, não, tá, tive um exato prazer aqui, uma coisa que foi muito legal. Mas e depois? Depois você precisa daquilo de novo. Ou pessoas que ficam compulsivas por compras. Não, vou buscar o prazer de comprar isso, de conquistar isso. Beleza, ela faz. Passa 1, 2 dias, às vezes nem tá mais usando aquela coisa, já quer outra. Você concorda comigo que não é algo que alimenta para sempre? A segurança, às vezes quantas coisas a gente faz para não ter segurança, para não sentir segurança. Só que aí aquela segurança ali é meio que uma expectativa, é algo que às vezes nem acontece. É algo que assim, a gente faz aquela segurança, mas 2, 3 passos na frente a gente não tá mais seguro de novo. E isso acontece muito na nossa vida. E um último texto que eu gostaria de ler com vocês, pra gente entrar no que realmente eu gostaria de trazer nesse vídeo aqui, agora que você já entendeu esses 3 pontos da segurança, do poder e do prazer que acontece quase diariamente nas nossas vidas, eu gostaria de ler um outro texto com vocês, que está em Hebreus, no capítulo 13, a partir do versículo 5, que vai dizer assim, ó, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos.
A força de vocês vem da graça de Deus, não de regras sobre alimentos, que em nada ajudam aqueles que o seguem. Gente, esse texto aqui é maravilhoso, eu acho que ele encaixa perfeitamente no que a gente está falando, perfeitamente. Primeiro ponto, aqui já diz aqui, ó, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Então, beleza, a gente precisa, claro que a gente precisa de segurança, claro que a gente precisa, às vezes, ter um prazer em coisas agradáveis, um poder ali sobre nossa própria mente, muitas vezes. A gente precisa disso? Precisa. Só que isso não tem que partir de nós, não é coisas que nós temos muitas vezes correr atrás disso, isso daqui tem que ser de Deus para a nossa vida. Isso aqui tem que vir do alto para nós, não algo que a gente precisa buscar. E aí, e só neste exato ponto, é que a gente vai conseguir realmente sentir uma segurança genuína. Só que aí realmente a gente vai sentir um prazer, independente da situação que estivermos. Só aí que a gente vai ver que a gente tem um poder sobre pessoas? Não, um poder sobre você mesmo, muitas vezes. De você decidir de fazer o que é bem e o que é mal. De você ver ali, tipo, não, eu não vou fazer isso, pode até parecer que é bom, mas não é de Deus. Porque eu falei no começo do vídeo, eu repito para vocês de novo, nem tudo que é bom, nem tudo que é bem é de Deus. E a Bíblia deixa vários relatos disso daí pra gente. Aconteceu isso daí com Saul, quando ele estava lá na primeira guerra que ele foi, que Deus mandou ele matar todo mundo, ele pegou o que era bem e trouxe para ele sacrificar depois para Deus, e com isso Deus abandonou ele. Aconteceu com várias outras pessoas. Vamos lá, para alguns pontos específicos que aconteceram na Bíblia isso. Com o próprio Abraão, quando buscou segurança, quando estava lá, quando ele entrou no Egito, e falou que Sarai, que era a mulher dele até então, ele falou que era irmã dele para o faraó não querer matar ele. Buscou o quê? Pura segurança. Depois, com Davi, com Betseba, o que ele faz? Ele olha ela, vê lá, puro prazer, o que ele vai fazer? Acaba matando Urias depois de tudo, buscando o prazer dele, por conta dele, não por conta de Deus. Que Deus já tinha dado várias mulheres para ele. O próprio Saul que eu citei, quantas coisas que Saul fez para não manter o poder. Ele ficou louco, ficou maluco, atormentado para manter o poder que ele tinha, o poder de rei que ele estava tendo. Isso eu só estou citando alguns exemplos, a gente pode pegar vários outros. Pode pegar Ananias e Safira, depois você lê lá no livro de Atos, que também buscaram ali, de certa forma, manipulação, e com essa manipulação os dois acabaram morrendo. E vários outros textos a gente poderia trazer. Mas eu vou me pegar apenas desses daí, só esses exemplos, mais um, apenas. Os fariseus claramente, eles buscavam o quê? O que Jesus colocava em xeque deles ali? O poder que eles tinham sobre as pessoas. O que Jesus colocava em xeque neles? Os prazeres que eles tinham, a segurança que eles tinham, porque todo o povo acreditava neles, e do nada chegou Jesus falando totalmente diferente. Falando que todas as coisas praticamente que eles faziam não estava certa. Porque eles buscavam essas três coisas. Buscavam o poder, buscavam a segurança e buscavam também o prazer. E isso, gente, é muito sério. Isso acontece até hoje, em quantas coisas que acontecem. Seja você um frequentador de igreja, seja você um seguidor de Jesus ou não. A gente vê na nossa política, a gente vê, infelizmente, está dentro das nossas igrejas, quantas coisas acontecem porque as pessoas buscam exclusivamente isso. Poder, prazer e segurança. E isso é muito sério. E talvez, beleza, eu tô ouvindo tudo que você tá falando, mas isso daí só serve pros outros. Eu tô tranquilo, isso daí não acontece no meu dia, não. Então vamos lá, parte mais interessante talvez desse vídeo. Depois a gente volta para esse último texto que eu li aqui de Hebreus. Em primeiro lugar, a segurança. Talvez você pode pensar, não, a minha segurança vem apenas de Deus. Eu sei que isso é muito bonito de falar, eu sei que isso daí é muito legal, e glória a Deus se você realmente vive isso. Mas será que, quando você deixa ali, quando você vê que alguém, seja no seu trabalho, seja na tua família, seja talvez até dentro da sua própria igreja, que alguém ali tá precisando de uma ajuda, será que, quando você finge que não viu aquela pessoa, quando você olha pro lado, finge que não nota, quando você vê um morador de rua que às vezes estava precisando, às vezes de uma blusa, às vezes estava precisando de um alimento e você finge que não notou ele, será que você não está buscando sua segurança? Porque vai que aquela pessoa realmente peça minha ajuda. Vai que eu não consiga ajudar aquela pessoa como eu achava que queria ajudar ela. E aí você cria a expectativa e aí você prefere, melhor não olhar, né? Às vezes vamos levar para um assunto aqui que acontece muitas vezes na igreja. Às vezes, em várias igrejas, não estou falando uma denominação ou outra, em várias igrejas acontece o quê? A pessoa senta, aí chega uma outra, não olhou para sua cara, senta do seu lado, e você fica ali também, parado, olhando para frente, fingindo que não tem ninguém ali. Será que não está te faltando um pouco você buscando a sua segurança, de você virar para a pessoa e falar, ô rapaz, tudo bem? Ou tipo, boa noite, boa tarde, bom dia, o que seja. Porque vai que aquela pessoa também você fala, aquela pessoa te deixa no vácuo falando sozinha, né? Não te responde. Mas será que era isso que Cristo queria de nós? Quando ele fala, amem uns aos outros, como eu amei vocês. Será que era isso realmente que ele queria de nós? Continuando, o prazer. Eu sei que é muito prazeroso, às vezes a gente fazer um passeio, às vezes a gente fazer algo com a nossa família, que a gente gosta, tudo. Isso é muito legal mesmo. Mas será que a gente está colocando tudo isso em Deus? Tipo, glória a Deus, graças a Deus que eu estou aqui fazendo isso, graças a Deus eu tenho saúde para caminhar num parque, graças a Deus eu posso ter condições para comprar um alimento, fazer um churrasco de domingo com a minha família. Ou será que a gente está buscando esse prazer por conta própria? E claro que eu estou trazendo os pontos mais simples, né? Eu nem estou pegando o ponto do que... Desculpa, nem estou pegando o ponto de que prazeres ilícitos, seja de jogatina, seja de algum prazer fora do casamento, seja de outras coisas, ou até pornografia, de ficar vendo na internet, coisas do tipo. Enfim, nem estou pegando esse lado, porque esse lado talvez você já tenha consciência que esses prazeres não são certos. Mas estou falando das pequenas coisas. Gente, a distração muitas vezes não acontece com coisas gigantes, acontece com coisas pequenas. Existe um ditado que eu gosto muito, que é o seguinte, a gente não tropeça em montes e vales. A gente tropeça muitas vezes em pequenas pedras. Eu tenho certeza que se você vê uma pedra gigante no meio da rua, na calçada que seja, você não vai tropeçar nela, porque você viu aquela pedra ali. Mas muitas vezes a gente tropeça, escorrega, cai no quê? Nas pequenas pedras. E isso também acontece na nossa vida.
E isso também acontece com as coisas que ocorrem conosco nos dias a dia. E por isso que a gente tem que estar ali consciente das coisas. Por isso que a gente tem que estar pensando, vendo e entendendo. Tipo, opa, isso daqui é pra mim. Isso aqui, será que eu tô buscando um prazer próprio, por conta própria? Ah, será que isso daqui vai ser um orgulho, não vai depois? Isso aqui é meu, não é? Enfim, todas essas coisas. E a gente precisa entender e buscar isso. A gente precisa entender e fugir disso se necessário. E todo o prazer de nossa vida que vem através de Deus. Que a gente não procure prazeres por conta própria. Que a gente não procure coisas que, tipo, é agradável somente aos nossos olhos, sendo que não é agradável aos olhos de Deus. E por último, o poder. Será que muitas vezes, quando a gente, vamos dizer, uau, fiz algo positivo, fiz algo legal, será que não é a gente buscando um pouco desse poder quando a gente faz questão absoluta das outras pessoas saberem? Quando a gente faz, de certa forma, questão absoluta de quando vai conversar com alguém que está num nível acima de você falar dos seus feitos, você falar das coisas, você querer mostrar que você também sabe sobre aquilo? Será que isso, mesmo que internamente, mesmo que às vezes muito discretamente, não seja você buscando ter um poder, tipo, olha, eu preciso mostrar para as pessoas que não, eu também tenho sabedoria, eu preciso mostrar para as pessoas que eu também entendo sobre isso. Principalmente, preciso mostrar para as pessoas que eu sei fazer ou que eu estou fazendo algo. Isso é puramente poder. E eu te convido aí, até te faço um desafio, se você quiser colocar aqui nos comentários, qualquer pecado que você acha que entenda, qualquer um, qualquer um. Vê se não passa por um desses 3 níveis, segurança, poder e prazer. Qualquer um, te convido a fazer qualquer um. Seja assassinar alguém, seja alguma mentira, seja algo ilícito fora do casamento, enfim, o que você quiser pegar. E pensa, se não está ligado em um desses 3. Ou segurança, ou prazer, ou poder que a gente acaba buscando por conta própria. E, gente, isso é muito grave. Isso é muito grave mesmo. Isso é algo muito, muito sério que a gente precisa entender e viver cada vez mais consciente disso. A gente precisa, talvez, repensar todas as coisas que a gente faz. E agora, por isso que eu falei que esse texto era muito importante, esse texto é muito legal, porque traz exatamente isso. Eu quero, já vindo fechando essa mensagem aqui, já vindo fechando esse vídeo, trazer de novo esse texto aqui. Que é esse que eu li de Hebreus, do capítulo 13, do versículo 5 até o versículo 9, do que a gente leu. E eu vou pegar alguns trechos específicos aqui, ó. No capítulo 6, vai dizer assim, ó: Por isso podemos dizer com toda confiança: O Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Ou seja, o Senhor é meu ajudador. O meu prazer, a minha segurança e o poder que talvez Ele queira me dar ou não me dar, tem que vir dele, não tem que vir de mim. E isso é importante porque, continua falando aqui, o que me podem fazer os simples mortais? O que os outros podem me dar às vezes de prazer que amanhã eu não vou querer ter mais prazer? O que esse poder que você às vezes busca com as pessoas, busca com um líder acima de você, vai te dar, que Deus não pode te dar, muito mais, infinitamente mais. E a segurança que muitas vezes você busca, até ali de um orgulho, tipo, vai que eu falo com aquela pessoa, né? E aquela pessoa não me responde, né? Ah, não, prefiro ficar aqui seguro na minha parte. Ou vai que ela me pede algo que vai tomar meu tempo, prefiro ficar aqui comigo mesmo. Mas, repito, será que foi isso que Jesus pediu pra gente quando ele fala, amem uns aos outros, assim como eu vos amei? E a gente precisa muito pensar nisso. Aí, descendo um pouco mais aqui, ó. Versículo 7. Lembrem-se de seus líderes e que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam um exemplo de fé. Tudo o que aconteceu, todas as pessoas que talvez você admira, será que chegaram lá por acaso? Será que realmente Deus não viu e Deus não deu um poder, de certa forma, para aquela pessoa? Para aquela pessoa trazer a palavra, para aquela pessoa instruir os outros? Continuando, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, o mesmo Jesus que na época que ele estava aqui conosco, aqui na terra, em vida, encarnado, em carne. O mesmo Jesus que falou, amem uns aos outros como eu os amei. O mesmo Jesus que fala também várias outras coisas, que fala pra gente que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mesmo Jesus que quando está fazendo oração em João 17, que fala, Pai, dou a eles a glória que o Senhor me deu, para que estejam comigo e eu esteja com eles. Esse mesmo Jesus falou isso lá atrás, falou isso hoje, fala para mim e para você e vai falar isso para sempre. A Bíblia deixa claro isso daí pra gente. E por último, no versículo 9, portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. É claro, a gente está pegando um ponto específico aqui, talvez não seja um ensino específico. Mas como eu falei no começo lá, vai que dá certo. Não, vai. Ouve seu coração, ouve unicamente seu coração. Quantas vezes a gente não escuta isso? Tipo, mas não tá errado, né? Eu buscar uma segurança. Não tá errado eu contar uma mentirinha ali pra ninguém ficar chateado comigo, ou pra aquelas pessoas acreditarem que eu sou melhor que elas. Não tá errado eu querer ter prazer nisso. Não tá errado eu querer mostrar pros outros que eu tenho sabedoria, que eu sei que eu tenho poder sobre as coisas. Será que não? E aí, terminando esse versículo 9, a força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos, que em nada ajudam aqueles que a seguem. Como eu falei, você pode ter prazer num dia comendo algo, no outro dia ou você vai querer comer aquilo de novo, ou você vai estar com prazer em outra coisa. A mesma coisa vale para o poder, a mesma coisa vale para a segurança. E a gente precisa entender isso. A gente precisa. Eu vou repetir aqui com vocês. A força de vocês vem da graça de Deus. A força de vocês vem da graça de Deus. Uma última vez. A força de vocês vem da graça de Deus. E a gente precisa muito fixar isso na nossa cabeça. A gente precisa muito entender isso. De uma vez por todas. Eu posso ficar aqui mais 2 horas gravando um vídeo, mas o ponto principal que você precisa entender é isso. A nossa força vem da graça de Deus. Não é da gente buscar por conta própria, não é na gente buscar no outro, mas simplesmente tudo vem da graça de Deus. Um poder que a gente possa ter, uma segurança, um prazer, vem da graça de Deus. E é disso que nós temos que nos alimentar. É disso e através disso e por isso que nós temos que viver.
todo o nosso alimento da nossa alma, tudo que alimenta a nossa alegria, a nossa paz, nosso juízo, precisa vir disso. Unicamente disso e nada além disso. Então, não estou sentindo prazer. Será mesmo? Você não está sentindo prazer da maneira que você queria. Não me sente seguro em lugar nenhum. Será mesmo? Se você olhar ao redor, está te acontecendo algo de muito terrível? Você está vivo, respirando ainda? Será que só isso não te basta, junto com a graça? Não tenho poder, as pessoas não me notam, coisa e tal. Mas será que você precisava disso? Ou será que você precisa ter poder com Cristo? Será que você precisa chegar nos lugares e sentir que Ele está ali, que Ele está sendo transmitido através de você? Será que isso já não é um baita de um poder? E a gente precisa entender isso, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje. Eu sei que é um tema delicado, eu sei que às vezes a gente não gosta de ficar ouvindo coisas que nos cutucam, nos machucam e mostram nossas falhas, mas é algo preciso, principalmente nos dias terríveis que vivemos hoje. É algo que é preciso, porque a gente precisa ensinar para nossos filhos e as pessoas que vêm depois de nós. A gente precisa ser um exemplo de Cristo aqui no mundo. E isso parte muito sobre esses 3 pontos: prazer, poder e segurança.